Olá, gente, bom dia. Estamos aqui para fazer uma revisão para a nossa prova do quarto bimestre, o último bimestre do ano de 2022, né? Para o sétimo ano. Nós estamos aqui no capítulo 17, capítulo 18 também será da revisão da prova. E eu quero ser bem breve aqui nessa revisão, né? Se você não se inscreveu no canal, gente, se inscreve, dá um likezinho aí para a gente ficar fazendo essas revisões, né? Que é muito importante, revisão para vocês. Aquela revisão em sala de aula, a gente não tem como a gente dar uma revisão eficiente, porque muito barulho, muita bagunça, geralmente o aluno não entende porque tem os colegas fazendo barulho, sempre tem as interrupções, né, na sala de aula. E aqui no canal, gente, vocês veem somente as questões da prova, né? Somente a revisão em cima do conteúdo diretamente da prova, né? Aí eu faço isso mais para ajudar vocês, fazer com que vocês tenham mais facilidade em fazer uma prova com mais calma, com mais tranquilidade, certo? Então, o sétimo ano, né? Aqui o primeiro ponto que vocês devem analisar é aqui a bandeiras e apresamento, né? Qual o objetivo disso? Quando os colonos, né, que estavam aqui no Brasil, colonizando, tal, todo aquele processo de plantação de cana-de-açúcar, tal, exploração do pau-brasil, eles tiveram uma ideia, gente, um tempo depois, fazer uma expansão para dentro do interior do Brasil, na busca de várias coisas, né? Metais preciosos, as drogas do sertão, como eles chamavam as castanhas, o mel, nozes, várias sementes que existiam no interior, né, do sertão brasileiro, do interior das matas, né, do Brasil. No meio do caminho, eles também encontraram os índios e eles resolveram também escravizar esses índios. É claro que durante muito tempo já existiam os aldeamentos feitos pelos jesuítas. Os jesuítas faziam toda aquela organização nas aldeias indígenas para ensinar os índios a costurar suas roupas, a cozinhar, a ler, né, a fazer contas, a cantar, a se organizar como pessoas europeias, né, como pessoas, como diziam eles, civilizadas, né. E os bandeirantes, né, como eram chamados, porque eles conduziam com uma bandeira, né, eles iam com a bandeira, vários, né, era de 20, era 30, era 50, era 100, era 500 homens, eram muitos homens, certo? Bandeira não tinha uma quantidade certa, não. Bandeira é porque eles levavam a bandeira, mas não tinha quantidade de pessoas certas, não. Então ia muita gente, pessoal, e eles chegavam nas aldeias indígenas para levar esses índios para escravizar, né? Olha aqui. De início, as expedições chamadas bandeiras de apresamento tinham como objetivo a captura de indígenas para trabalharem como escravos nas lavouras paulistas. Muitos nativos foram mortos em conflitos em decorrência de árduas condições que lhe eram impostas. Não sabiam fazer o serviço, não gostavam de fazer o serviço, eram obrigados a fazer, então morriam, apanhavam, morriam de tristeza, de pancadas, né, de tiros, de tortura. Então era muito complicado isso, né? Então você vai entender o que é isso. Então, depois das expedições que utilizavam trajetos fluviais, chamados monções, começavam a ser organizadas com diversas finalidades a chegada a descobrir ouro no território brasileiro. Foi aí, gente, que eles começaram também a descobrir o ouro, né? Começaram a descobrir as pedras preciosas, diamantes, que existiam no Brasil. Ele existia no interior do Brasil, né? Dentro dos rios. E eles começaram essa exploração aí, que mais na frente a gente vai ver, provavelmente no capítulo 18, a gente vai ver um pouco sobre isso. Certo? No final do ano já não dá mais tempo a gente ver o capítulo 19, mas o nosso objetivo foi tudo cumprido, né? Todos os nossos objetivos. Ficou faltando um capítulo, mas eu segui totalmente a rotina que veio da Secretaria de Educação e a gente não atrasou nem adiantou nenhum capítulo. A gente seguiu toda a rotina, né? Aí como tem as provas, a gente tem que parar para a gente fazer as provas, né? E depois continuar. Como agora a gente vai parar para fazer as provas, não tem como ver o capítulo 19. O capítulo 19 a gente poderia ver lá na recuperação, né? Na recuperação com os alunos da recuperação. Então as monções eram os ventos lá na Arábia Saudita, os ventos que
que vinham de outras regiões da Ásia e tal, e eles chamavam monções, né? Os ventos. Então aqui no Brasil as monções eram aquelas expedições que iam pelos rios, né, para poder fazer a captura. Geralmente os bandeirantes eles iam por dentro da mata e as monções iam por dentro, as expedições de monções iam por dentro dos rios, né? Ponto que você deve analisar também a pecuária. Olha, inicialmente o gado era criado perto dos engenhos de açúcar, né? Depois eles começaram a criar o gado mais para dentro do interior. O governo começou a dar terras para eles começarem a criar com mais tranquilidade, com mais espaço, né? Geralmente na beira do rio, né? Esse gado, geralmente, gente, ele era utilizado para o fornecimento de couro, carne de charque, certo? Não cita leite, né? Mas certamente, provavelmente, claro, né? Uma coisa tão clara, eles utilizavam leite também para fazer para fazer o queijo, para fazer a manteiga, para fazer a nata e vários outros derivados, né? Do leite, doces e tal. No sul do país, né? No sul da colônia, até o século XVII, o sul da colônia era habitado por povos indígenas e os limites entre América Portuguesa e Espanhola eram mal definidos. Nessa região, o gado era criado solto, ocupava grandes extensões de terra. Aos poucos, a pecuária foi sendo organizada no interior de fazendas. Foi criando-se as fazendas cercadas, né, para poder dar um limite, né, porque o gado se espalhava demais e ocupava muito espaço. Certo? As bandeiras e monções foram essas que eu já falei, né? Com essas bandeiras e monções e outras bandeiras também, gente, foram nascendo várias cidades no interior do Brasil, principalmente Mato Grosso, Minas Gerais, a cidade de Sabará, Sumidouro, Camupaã, né? Camupuã, Cuiabá, foram cidades que foram aparecendo, se organizando, né? Surgindo com essa expansão para dentro do interior. Outro ponto que você também deve ver, gente, é essa questão aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu tô indo, gente, somente pelos pontos que você deve estudar, certo? Que é para você não ficar lendo muita coisa, né? Isso que eu tô passando aqui, você vai passar também, certo? Você vai analisar, estudar bem somente o que eu vou falar aqui, certo? Olha, gente, esse ponto aqui que fala da crise do Império Português, né? Durante o século XVII, a América Portuguesa se expandiu para além das fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, porque era definido no Tratado de Tordesilhas que o Brasil seria, a partir da ilha do Cabo Verde, né? Até 370 léguas até chegar numa linha. E quando chegava nessa linha, 370 léguas após a ilha do Cabo Verde, passava-se uma linha imaginária. Ali, dali para trás seria o Brasil, daí para frente seria da Espanha. Então, como o mundo foi dividido provavelmente para dois países, os outros países, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Holanda, começaram a pedir a eliminação disso, porque o Papa tinha dado autorização para Portugal e Espanha fazer isso. Então o Tratado de Tordesilhas dizia isso. Mas depois que o Tratado de Tordesilhas deixou de existir, eles começaram a se expandir para dentro dos interiores, né? Que foi justamente o que aconteceu no Brasil. Então, houve também uma crise, gente. Essa crise, que foi a crise da União Ibérica, né? Quando Portugal ficou sem rei, que a Espanha ficou conduzindo as coisas em Portugal, e as colônias ficaram assim meio soltas, né? E foi justamente nessa coisa de sem governo, né, que muitos países como a França, como a Holanda, tentou se aproveitar para se chegar na colônia brasileira para instalar uma possível colônia holandesa ou uma possível colônia francesa. Mas houve tentativas, guerras, e teve até um momento de fixação deles aqui, mas foi pouco tempo. Mas foi o suficiente para dar um baque na economia portuguesa, né? Com a questão da cana-de-açúcar, porque os holandeses fizeram um mercado aqui, né? Com a cana-de-açúcar, com açúcar que eles produziam aqui no Brasil, e a açúcar deles era muito boa, açúcar muito refinada, muito bonita, muito limpa. E eles, quando saíram daqui, foram para as Antilhas, né, o Caribe, aquela região ali, e começaram a comercializar com esses mesmos consumidores europeus, né, africanos e tal.
E isso atrapalhou muito a comercialização portuguesa, porque o Portugal começou a entrar em crise, né? Aí, gente, também você tem que olhar que essa questão do aumento do controle metropolitano. Quando Portugal passou sob o controle, né, ter o controle de novo da colônia brasileira, ele criou o Conselho Ultramarino. Foi um órgão encarregado de ampliar o controle sobre os domínios coloniais. Com isso, produtos que antes eram comercializados livremente, como o tabaco, passaram a ser monopólio da coroa. Outras instituições criadas por Portugal, né, foram as Companhia Geral do Comércio no Brasil, que obteve o monopólio do comércio, principalmente do vinho, do azeite, da farinha, do bacalhau, da região entre o Rio Grande do Norte e sul da colônia, e a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, 1682, encarregada de abastecer os proprietários do Maranhão com escravos africanos. Então também foi criado, gente, as câmaras municipais, que passaram a ser dirigidas por juízes de fora, né, agentes diretos do rei, né, pessoas de confiança do rei, para haver um certo controle geral sobre tudo que entrava e saía do país, para ver se diminuía os prejuízos que Portugal estava tendo, né? Vamos aqui entrar aqui no outro ponto, gente, que deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é o último ponto, gente. O último ponto, deixa eu chegar lá. A revolta de Beckman, por exemplo. A falta de mão de obra tornou-se um problema para os colonos do Maranhão. Eles não podiam escravizar os indígenas, pois a prática era duramente combatida por jesuítas e proibida desde 1880. Além disso, alguns produtos que eram monopólio da Companhia do Estado do Maranhão, né, não chegava à região, e os preços das mercadorias vindas da metrópole aumentavam constantemente. Então, um cara chamado Thomas Beck e Manuel Beckman, que eram irmãos, né, eles fizeram uma revolta, né, para ver se acabava com esse monopólio, acabava com esse absurdo de não poder deixar escravizar os indígenas, tá? Olha, você vê, né? E o africano, quando chegava no Maranhão, ele era muito caro, então se tornava um prejuízo para eles. A margem de lucros que eles tinham era muito pequena. Então a revolta foi por conta disso, né? O movimento foi sufocado pela coroa portuguesa. Em 1885, o líder Manuel Beckman e seu parceiro Jorge Sampaio foram executados, certo? Para punir os revoltosos, né, gente? O negócio era a pena de morte logo. Outra coisa que vocês devem saber, que a última parte aqui é sobre a Guerra dos Mascates. Olha aqui. Deixa eu só olhar aqui quantos minutos, gente. 12 minutos. No início do século XVIII, Recife era um importante centro econômico da Companhia de Pernambuco, da Capitania de Pernambuco, mas não tinha o título de vila. Os comerciantes que lá moravam ficavam submetidos às decisões tomadas de Olinda. Aí depois, gente, ó, a Recife ela vai receber o título de vila, né? Em 1710, por ordem do rei de Portugal. Afrontados com a tal medida, os senhores e engenhos de Olinda, que queriam continuar controlando, né, a região, foram armados para tomar satisfação, fazer uma guerra e tal, promover toda uma sacanagem com o Recife. Foram para lá e fizeram uma revolta danada, uma guerra danada lá por conta desse controle que Portugal passou a dar a Recife, porque eles não queriam que o controle fosse passado para Recife, né? Isso gerou muitos problemas e gerando a Guerra dos Mascates, que foi entre eles lá, né, gente? Então, vocês vão examinar essa minha revisão, vá assistir, gente, algumas vezes. Será a última prova. Eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, cheio de felicidade, de paz, de tranquilidade. Cuidado, gente. Cuidado com as brincadeiras, com os acidentes. Cuidado agora no final do ano, tá chegando, né, o final do ano, chegando Natal, e a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu quero que você se inscreva no canal, deixe um like aí pra mim, certo? E comente alguma coisa, se precisa mudar alguma coisa nesse canal, dê com uma revisão muito rápida, somente para vocês, certo? Então, gente, muito obrigado e bom dia, tá certo? Até o dia da prova.